Oi. Alô? Boa noite. Dentro de mais 5 minutos, nós vamos começar. Aguardando as pessoas entrarem. Daqui a pouquinho a gente inicia. Rogério, mais 3 minutinhos para a gente começar, viu? Da falta, são 18h58. Dentro de 3 minutos a gente começa. Agora foi. Tá me ouvindo? Tranquilo. Ele tinha sumido aqui. Vou falar uma coisa até engraçada aqui. Tem 10 participantes na sala. 1, 2, 3, 4, 5 são da minha família. Então pode esperar um pouco mais. Tá ótimo. Mas o pessoal vai chegando, é sempre assim mesmo. A gente começa com um número mais baixo e as pessoas, porque esse horário, as pessoas estão chegando do trabalho, né? Então, geralmente, a gente dá 5 minutos de tolerância e começa. E aí as pessoas vão entrando. A minha tela está aparecendo aí? Está sim, doutor.
Boa noite. Dentro de 2 minutos nós vamos iniciar. Agradecendo as pessoas que já estão aqui com a gente na sala. Estamos hoje realizando a segunda palestra, né, do nosso ciclo de palestras no mês de Outubro Rosa. Vamos conversando aqui, vamos começando a fazer a nossa introdução, até que as pessoas vão chegando, são sempre muito bem-vindos. Então, boa noite a todos. Obrigado pela presença. Hoje nós vamos dar continuidade ao nosso ciclo de palestra do Outubro Rosa de 2020. Outubro Rosa é um movimento internacional de conscientização para o controle do câncer de mama. Outubro Rosa foi criado no início da década de 90 pela Fundação Susan G. Komen Fortescue. A data é celebrada anualmente com o objetivo de compartilhar informações e promover a conscientização sobre a doença, proporcionar maior acesso aos serviços de diagnóstico e tratamento e contribuir para a redução da mortalidade. Desde que o Instituto de Desenvolvimento Tecnológico Humano, IDTEC, assumiu a gestão do HGG, participamos deste movimento todos os anos, promovendo eventos técnicos, debates e apresentações sobre o tema. Realizamos iluminação alusiva em toda a fachada do nosso prédio, fixamos banners gigantes na fachada externa do prédio, convidamos a todos os colaboradores a vestirem a camisa da campanha Outubro Rosa e abraçar essa causa. Esse ano, nosso dia D no HGG vai acontecer amanhã, dia 20. Respeitando todas as normas de isolamento social, teremos uma palestra utilizando a Mama Amiga no ambulatório de medicina avançada do HGG. A Mama Amiga é um modelo didático para o autoexame, onde facilita a visualização das mulheres. Nesse momento, elas não vão poder tocar devido à pandemia, mas a gente pode demonstrar a mama com achados diferenciados, onde pode estar detectando o câncer de mama e nódulos em momentos de aparecimento inicial. Então, amanhã a gente vai ter essa palestra lá no ambulatório, às 7h30 da manhã. Isso tem a finalidade de disseminar ainda mais as informações sobre os fatores protetores e de detecção precoce do câncer de mama. Hoje nós teremos o prazer de receber o Dr. Rogério Bisinotto Ferreira, que é médico mastologista, preceptor do programa de residência médica e mastologia do HGG, responsável pelo serviço de reconstrução mamária da residência em mastologia no HGG, e hoje ele vai nos falar sobre o tema câncer de mama, do diagnóstico ao tratamento. Doutor Rogério, você terá 30 minutos para expor seu tema, e em seguida nós abriremos para as perguntas que deverão ficar no final ou serem encaminhadas via chat. No final, vocês podem levantar a mão e a gente utilizar desse momento para fazer um debate, aproveitar todo o conhecimento do Dr. Rogério. Muito obrigado por estar aqui conosco, Dr. Rogério, seja bem-vindo. Muito obrigado, agradeço imensamente o convite. Em nome do Serviço de Mastologia do HGG, um serviço que foi criado inicialmente no Hospital Materno Infantil, e há 3 anos fomos transferidos para o Hospital Geral de Goiânia, o que foi uma
uma melhoria importante para a nossa equipe, pela estrutura que o hospital dispõe, material técnico, humano. Então, é sempre um prazer. A ideia dessa aula é tentar falar de uma forma um pouco objetiva sobre uma boa parte do câncer de mama. É muito difícil colocar todas as informações de câncer de mama numa única aula, e ainda mais uma aula com um pouco menos de termos técnicos, mas a gente vai fazer esse resumo, tentar fazer uma coisa, se fosse em tempos de não pandemia, seria uma coisa mais informal, para que as pessoas interrompessem e fizessem as perguntas, mas eu acho que o modelo de webinar é melhor a gente deixar as perguntas para o final mesmo e sem pressa, o que as pessoas precisarem, a gente está aqui. Vamos ver se o slide passa aqui. Então, uma coisa importante é a gente determinar onde está o Brasil no câncer de mama. Então, dados de 2018, 58 mil novos casos de câncer de mama por ano, sendo que nós temos 10 mil mortes. Então, apesar do número grande de casos, nós temos uma taxa de cura razoavelmente grande, mas ainda assim é a primeira causa de morte entre mulheres de 40 a 55 anos. Após os 55 anos, a gente começa a ter mais casos, a mortalidade de doença cardiovascular é maior. Nos Estados Unidos, uma mulher a cada 8 que viverem até os 85 anos, então em torno de 12% da população, vai ter câncer de mama se viverem até os 85 anos, então mostra como o tema é importante. Aqui uma tabela que é disponibilizada pelo INCA. Então, o câncer de mama feminino em 2018, praticamente 58 mil novos casos. Esse daqui é uma tabela de Goiás, tá? 1.680 casos, isso em 2018. E eu sempre gosto de começar essa aula falando sobre a importância da idade no câncer de mama. Até a gente comentou há pouco tempo, muita gente acredita que o fator de risco mais importante para o câncer de mama é a história familiar. E, na verdade, não. Na verdade, a história familiar ela corresponde a aproximadamente 10%, talvez até menos, do número de casos de câncer de mama, é a história familiar. A idade é o fator de risco mais importante, tanto para o câncer de mama quanto para o câncer de próstata. Nós podemos considerar que o câncer de mama é uma doença do envelhecimento. Então, essa tabela, uma pizza, né, ela mostra bem que quase metade dos casos ocorrem na sexta década, entre os 51 e os 60 anos. Nós temos bastante casos a partir dos 40, ou menos entre os 31 e os 40. E tem bastante casos proporcionalmente acima dos 60 anos, mas a população já é menor, já tem outras causas de mortalidade. Então, conforme a gente tem o envelhecimento da população, o número de casos vai aumentando. E como acontece o câncer de mama? O que é o câncer? De uma maneira simplificada, um câncer praticamente em qualquer local do corpo, ele é uma célula daquele órgão específico, no caso a gente está falando de mama, que sofre uma mutação, e essa mutação dá uma capacidade a essa célula de que ela se multiplique descontroladamente, então ela não tem um número de cópias, uma se torna duas, se torna quatro e assim por diante. Então, uma capacidade de duplicação, uma resistência à morte, praticamente todas as nossas células do nosso corpo têm uma morte programada, chamada apoptose. Em algum momento ela vai morrer e a célula do câncer perde essa apoptose. E também a capacidade de viver em outros órgãos. Tá? Então, de uma maneira esquemática, esse desenho, uma célula que sofre a mutação, vai se multiplicando, ela começa a invadir os tecidos ao redor, até que ela atinge os vasos sanguíneos e os vasos linfáticos. E esse é o problema. Então,
um câncer de mama, por exemplo. Longe de mim de desmerecer a importância da mama, mas do ponto de vista funcional apenas, a mama, a mulher consegue viver, o homem consegue viver com muita tranquilidade, em plena atividade, sem as mamas. Então, se o câncer de mama fosse uma doença regional, local, só da mama, não teria problema. Mas a partir do momento que ele atinge outros órgãos, aí nós podemos ter problema, uma dificuldade maior de tratamento. E aí já começa a ideia da necessidade do diagnóstico precoce. Tá? Nós dividimos nós classificamos a distribuição do câncer de mama didaticamente em 4 níveis, né? O ideal é aquele tumor pequeno, que seria o estágio 1 da doença, que está restrito somente à mama. O estágio 2 é uma doença que, além da mama, já pode ter comprometido os linfonodos axilares. Linfonodos são áreas, são órgãos de defesa que nós temos que funcionam como um filtro, e a doença tem predileção pelo linfático e ela pode sair da mama em direção à axila, e a função do linfonodo é tentar segurar essa doença, mas mostra que essa doença já quis sair da mama. O estágio 3 são doenças mais avançadas, que pode ter um franco comprometimento da cadeia axilar, você pode ter um tumor grande, você pode ter comprometimento de pele, de músculo. E o último estágio seria o estágio 4, quando você tem doença fora da mama. Os locais de predileção é o osso, o pulmão e o fígado, mas praticamente em todos os órgãos você pode ter metástase do câncer de mama. Isso, apesar de não ser uma escala linear, você pode ter um tumor de progressão rápida. Geralmente o câncer de mama tem uma progressão lenta. Então, para que ele saia do estágio 1 para chegar no estágio 4, geralmente se demora alguns anos. Então, quanto mais precoce é feito o diagnóstico, mais efetivo é o tratamento. Tá? E esse gráfico mostra muito bem isso. Qual que é a sobrevida? Quantas pacientes vão estar vivas depois de determinado ano, depois de determinado tempo de tratamento, baseado no seu estágio. Então, se a gente pegar o estágio 1, que é o estágio mais inicial, muito próximo de 100% das pacientes vão ficar curadas. Tá? Em compensação, se eu pegar o estágio 4, eu vou ter em torno de 30% das pacientes vivas em 5 anos. Isso num período de 5 anos. E essa mortalidade vai aumentando com o passar do tempo. Então, com 10 anos isso cai para 20%, com 15 anos 10% e assim por diante. Então, é uma escadinha descendente, mas diretamente relacionada ao momento que eu faço o diagnóstico, a chance de sobrevida é maior. Tá? E quais são os fatores de risco para o aparecimento do câncer de mama? Como eu disse inicialmente, o primeiro fator de risco é ser mulher. Por que ser mulher? Porque os homens também podem ter câncer de mama. É uma taxa muito baixa, teoricamente em torno de 0,5%, mas provavelmente menos. Então, se você é mulher, você faz parte do grupo de risco. Só que esse risco, eu disse que o envelhecimento é uma parte importante, esse risco vai aumentando de acordo com a idade. Então, tem vários fatores relacionados à idade que podem aumentar ou diminuir esse risco. Tá? Então, pacientes que menstruam muito cedo têm um risco maior. Pacientes que demoram para ter a primeira menstruação têm um risco menor. Pacientes que entram na menopausa muito cedo têm um risco menor. Pacientes que entram na menopausa muito tarde têm um risco maior. Pacientes que têm, mulheres que têm filhos numa idade abaixo dos 20 anos. O primeiro filho abaixo dos 20 anos é considerado um fator protetor. Só um parêntese, por quê? Porque a mama ela só completa o seu desenvolvimento depois do primeiro filho que nasceu no tempo certo. A gente chama de filho a termo, né? Então, hoje é muito raro não, mas cada vez menos comum as mulheres terem os filhos antes dos 20 anos, o primeiro filho pelo menos. Então, ela perde essa proteção. E aqui, por último, eu coloquei os familiares.
Então, você tem um aumento de risco quando você tem familiares de primeiro grau, mãe ou irmãs ou filhas com câncer de mama, mas dentre todos os fatores de risco, é o menos relevante considerando a população como um todo. Tá? Outros fatores de risco para praticamente qualquer doença seria dieta rica em gordura saturada, uma ingesta de álcool em grande volume. O álcool é uma coisa interessante, porque em baixas doses o álcool tem uma proteção cardiovascular, pode ter, e a doença cardiovascular mata mais que o câncer de mama. Mas a influência do álcool na mutação para câncer de mama, ela é contínua, ela é somatória. Então, quanto mais a mulher bebe, maior o risco. O sedentarismo e o uso de hormônios. E aqui existe uma certa controvérsia, mas, grosso modo, pacientes com reposição hormonal por longo tempo, elas têm uma pequena taxa maior de câncer de mama. Tá? Mas, se interessar estatisticamente falando, a ingesta de álcool em excesso tem um risco maior do que o uso de hormônio. Então, a gente entendeu a importância do câncer de mama no contexto do nosso país. Nós entendemos mais ou menos como que aparece o câncer de mama, a incidência relacionada à idade, os fatores de risco. Então, nós temos que trabalhar em como evitar o câncer de mama. Do ponto de vista didático, eu posso utilizar duas classificações, a prevenção primária e a prevenção secundária. O que é a prevenção primária? É quando eu evito que a doença apareça. Então, em câncer de mama, isso é muito difícil. Nós fazemos todas as orientações em relação a hábito de vida, ingesta de álcool, os filhos, amamentação, etc. Mas eu não estou evitando que a doença apareça. Não tem como eu prometer para a mulher que ela não vai ter a doença. Um exemplo comum é o câncer de colo de útero. Em mais de 90%, 95% dos casos, o câncer de colo de útero é causado pelo HPV. Então, você consegue fazer uma prevenção primária porque nós conseguimos descobrir a doença. O ginecologista, quando colhe o exame, antes de se tornar um câncer. Isso não acontece no câncer de mama. Quando eu faço o diagnóstico, eu, na verdade, estou fazendo a prevenção secundária. Estou tentando fazer uma prevenção secundária. O que é? Eu já tenho a doença, mas eu quero fazer o diagnóstico dessa doença o mais cedo possível, porque, como eu mostrei anteriormente, a taxa de cura é bem maior quanto mais cedo a gente faz o diagnóstico. Tá? Então, apesar de difícil, o que a gente pode fazer? Incentivar exercício físico, tentar a gravidez, o parto antes dos 20 anos, e uma baixa ingesta de álcool, uma ingesta de álcool que seja suficiente para uma proteção cardiovascular, mas que não aumente muito o risco de câncer de mama. Né? A alimentação balanceada, e isso para a população em geral. Agora, existe uma população que ela é considerada de altíssimo risco. Existem algumas alterações em biópsias que a gente pode considerar o uso de algumas drogas, a mais utilizada é o tamoxifeno, e em casos excepcionais, são aquelas pacientes com mutação genética conhecida. Serve como exemplo o caso da atriz Angelina Jolie, é um caso conhecido. Ela vinha de uma família de mutação genética de um gene chamado BRCA1. Então, essas pacientes têm indicação de ressecção das mamas como maneira de evitar que a doença apareça. Então, isso seria uma prevenção primária, uma tentativa de reduzir o risco. Tá? Não é tão utilizada porque a gente tem, no contexto geral, um número pequeno de pacientes com essa mutação. Tá? E a prevenção secundária? Então, a prevenção secundária é o que a gente realmente faz. Então, nós podemos dividir em 3 partes, didaticamente falando. É o autoexame das mamas, a própria mulher examina as mamas, o exame físico feito por um profissional de saúde e, por fim, a mamografia. Todo mundo conhece esse gráfico de realização do autoexame, em frente ao espelho, com os braços levantados, comprimindo a cintura para a contração do músculo peitoral, a palpação da mama em pé ou a palpação da mama deitada e a compressão do mamilo. Então, aqui cabe uma observação. Primeiro, a gente vai evitar a compressão do mamilo.
Ainda muita gente ensina isso, a gente tem que evitar porque a saída de secreção é muito comum, raramente tem importância no diagnóstico e isso gera estresse para o paciente. E apesar do exame, o autoexame poder ser feito no chuveiro, que é mais prático, na posição deitada é mais eficiente. Tá? Então, a mulher pode tentar a prevenção primária, um diagnóstico precoce com o autoexame. O profissional de saúde entra examinando as mamas das mulheres a partir dos 20 anos anualmente. Pacientes consideradas de alto risco, seriam aquelas pacientes com mãe com câncer de mama, podem fazer isso a cada 6 meses em casos selecionados, mas até os 40 anos de idade, e isso é importante, não há necessidade de nenhum exame complementar, nem mamografia, nem ultrassonografia. A ultrassonografia é um método de imagem muito utilizado no nosso país, mas era um hábito cultural. Não existem dados que demonstrem benefício no uso de ultrassom em pacientes jovens, até porque a taxa de diagnóstico é extremamente baixa. Tá? Agora, a prevenção mais eficiente, sem dúvida nenhuma, é a utilização da mamografia. Em vários países existem vários protocolos de quando começar, qual é o intervalo ideal, e esses protocolos são muito influenciados por condições socioeconômicas. Então, se você pega Portugal, por exemplo, é um país onde 100% da medicina praticamente é feita pelo Estado. Ela é uma medicina pública. Então, eles preferem começar a mamografia lá a partir dos 50 anos, mas de maneira que eles consigam cobrir 100% da população aos 50 anos. A medicina americana, por outro lado, é uma medicina 90 e tantos % privada. Então, lá eles começam aos 40 anos. E aqui no Brasil é misturado. Então, do ponto de vista técnico, a gente utiliza o que é melhor. Então, se você já tem um aumento de risco a partir dos 40 anos, se você começa a rastrear essa população, você vai descobrir um número grande de doenças antes que essa doença seja clínica, ou seja, antes que a própria paciente perceba a doença. Então, a taxa de cura aumenta. O nosso protocolo no HGG e na clínica privada é começar anualmente a partir dos 40 anos. Se alguém na família não tem teste genético, mas teve um câncer de mama mais jovem, então um exemplo, uma irmã teve um câncer de mama aos 46 anos, eu tiro 10 anos das outras irmãs e começo a fazer mamografia. Então, ao invés de ela fazer aos 40, elas vão começar aos 36, tá? Mas nunca antes dos 30. Então, se eu tive uma irmã com câncer de mama aos 38 anos, a irmã dela não vai fazer aos 28, já começa a partir dos 30 anos e depois talvez fazer um painel genético. Para quem nunca fez mamografia é um aparelho de raio-x que faz uma compressão da mama para que a mama espalhe no captador de imagem e a gente consiga ver as lesões. São feitas em 2 posições, essa posição que é chamada de oblíquo médio lateral, e é feita uma posição de cima para baixo, que é chamada de crânio caudal. Dessa forma, eu consigo identificar nódulos, que com a ajuda do ultrassom eu consigo ver se são nódulos sólidos, suspeitos ou não. A mama é sede de muito mais patologias benignas do que câncer, né? Posso ver se são cistos, que são bolinhas de líquido extremamente comuns e que não há risco para câncer de mama. Posso ver calcificações. A mamografia é um exame radiológico, ela trabalha com imagens em raio-x. Então, para depósitos de cálcio, não existe nenhum exame que substitua a mamografia. Então, apesar da reclamação das mulheres, que elas gostariam de um exame que fosse menos desconfortável, dificilmente vai existir um exame que substitua a mamografia por essa qualidade técnica dela. 25% dos cânceres de mama aparecem na forma de calcificações, então o ultrassom não vai substituir, a ressonância muito menos. Tá? E por fim, os nódulos suspeitos, né? Altamente suspeitos, como esse. Essas são imagens para a gente mostrar mais claramente, mas infelizmente essas provavelmente são pacientes que já têm doença palpável. A gente gostaria de pegar doença como essa, mas em tamanhos muito menores do que esse. Tá?
Então, recapitulando mais uma vez, entendemos a importância, entendemos como aparece o câncer, entendemos qual os fatores de risco, a faixa etária, como a gente pode tentar fazer prevenção primária, a importância da mamografia na prevenção secundária, eu acho que eu não comentei. A mamografia nos trabalhos clássicos, que avaliou pacientes de 45 anos para frente, ela chega a ter 30% de redução de mortalidade. Então, apesar de existirem algumas críticas de que talvez você esteja fazendo diagnóstico de doença que talvez nunca evoluísse, isso é imprevisível. Como que eu vou saber se aquela doença vai evoluir ou não? Mas nas curvas de mortalidade, uma taxa de redução de mortalidade de até 30%, isso é muito significante. Uma doença que no Brasil são 60 mil casos por ano. Tá? Então, uma vez feito o diagnóstico, vamos para o tratamento. Nós podemos dividir o tratamento em duas etapas, o tratamento cirúrgico e o que se chama de tratamento adjuvante. Então, o tratamento cirúrgico seria uma cirurgia radical, que seria retirada da mama, que é a mastectomia, e também uma cirurgia mais conservadora, que seria a quadrantectomia. E como tratamento adjuvante, um complemento à cirurgia, nós temos a quimioterapia nas suas diversas formas, inclusive a imunoterapia, nós temos a radioterapia para o tratamento local e nós temos a hormonioterapia, que é uma endocrinoterapia, um bloqueador hormonal. Tá? Em termos de cirurgia, como eu disse, nós podemos fazer a ressecção de apenas uma parte da mão, tentando manter o benefício estético, ou a retirada da mão. Muito bem, então quando que eu uso essa cirurgia? Eu falei no começo que o câncer de mama é uma doença muito relacionada ao tamanho, ao envelhecimento, e a gravidade está relacionada ao tamanho. Nós já sabemos hoje que o que interessa é retirar a doença e não retirar a mama. Então, tirar a mama ou preservar a mama, desde que eu retire toda a doença, não pode ficar doença para trás, e eu tenho uma qualidade estética boa, não faz diferença para a sobrevida dessa paciente. Faz uma imensa diferença no contexto social, no contexto de qualidade de vida, de autoimagem, mas no contexto de tratamento, não. Então, hoje, a nossa prioridade é sempre preservar a mama dessa paciente. A ponto de que a quimioterapia, que normalmente é feita depois da cirurgia, ela muitas vezes é utilizada antes da cirurgia para se tentar reduzir o tamanho do tumor, para que eu consiga não retirar essa mama. Tá? Então, algumas imagens. Essa era uma cirurgia da década de 50, talvez, até menos, né? Começou em 1894 com Halsted, onde se retirava toda a mama, músculo e os linfonodos axilares. A mastectomia mais utilizada hoje é a mastectomia de Madden, que eu só tiro a glândula, tiro a pele e o mamilo. Isso em casos que não se faz reconstrução, sem mexer nos músculos. A gente tenta sempre fazer a cirurgia conservadora, retirar uma área da mama e montar essa mama para que esteticamente ela fique aceitável. Aqui cabe um parêntese, para que eu iguale a taxa de cura, toda vez que eu faço a cirurgia conservadora, que eu não tiro a mama, eu tenho que fazer radioterapia. Isso é obrigatório. Então, se eu não tiro a mama, eu sei que eu vou fazer radioterapia. A quimioterapia, ela requer uma série de fatores para a gente chegar à conclusão, e geralmente isso é feito depois da cirurgia. A quimioterapia para o câncer de mama, de um modo geral, é feita de forma ambulatorial. A gente não precisa internar para fazer a quimioterapia. É feita através de bombas de infusão e existem infinitos protocolos. Existem ciclos de quimioterapia que são apenas 4, existem ciclos de quimioterapia que são 18, drogas diferentes, maneiras de aplicação diferentes. Existem as imunoterapias, que são anticorpos monoclonais, podem ser feitos por 12, 18 meses, um anticorpo, 2 anticorpos antes da cirurgia, depois da cirurgia. Então, pela complexidade do tratamento adjuvante, existe um especialista
específico para isso, que é o oncologista clínico. O mastologista entra como cirurgião. E também existe um especialista específico, que é o radioterapeuta. Ele que vai avaliar, de acordo com as pesquisas que mostram, o benefício da paciente receber radioterapia e a dose, a forma de se aplicar, etc, etc. Então, nós englobamos a cirurgia, quimioterapia e radioterapia num contexto multidisciplinar. E, com o passar dos anos, houveram algumas evoluções. Então, essas aulas ajudam a gente a tirar essas dúvidas, né? Então, antigamente, não muito antigamente, quando eu fiz minha residência médica ainda era assim, a paciente perdia todos os linfonodos axilares. Então, os linfonodos são essas bolinhas aqui que drenam a linfa e eles servem como filtro, como eu disse. Então, se você tem uma bactéria, se você tem um vírus, se você tem uma célula maligna, ela vai parar aqui, ou pelo menos eles vão tentar parar. Então, antigamente, a gente tirava todos esses linfonodos porque acreditava-se que era importante para o tratamento da doença. Com o tempo, nós descobrimos que eu não preciso tirar todos os linfonodos. Eu posso tirar o que se chama de linfonodo sentinela. É o primeiro linfonodo dessa cadeia que vai drenar a mama. Então, nós injetamos um corante ou uma substância radioativa que vai caminhar pelos linfáticos até chegar num desses linfonodos axilares. Então, durante a cirurgia, a gente vai encontrar esse linfonodo corado de azul. Ele é muito pequenininho, né? Essa é uma agulha de 2,5 centímetros, então ele tem muitas vezes menos de 1 centímetro. E eu vou tirar apenas esse linfonodo. Uma vez que esse linfonodo não está doente, eu não preciso tirar 30 linfonodos como a gente fazia antigamente. Qual que é o benefício disso? É a diminuição do risco do inchaço da mão, que se chama linfedema. Então, do ponto de vista funcional, a mulher consegue ter uma vida plena sem a mama, com reconstrução, sem reconstrução. Agora, se ela tem a perda dos linfonodos, isso pode causar uma certa limitação se ela evoluir com esse linfedema. Então, foi uma grande evolução que a gente teve, né? E uma outra evolução cada vez mais utilizada, e eu tenho orgulho de dizer que as nossas pacientes do HGG só não fazem ou oncoplastia ou reconstrução se elas não tiverem condição clínica, porque como é uma doença da idade, a gente pode ter pacientes idosos, essas pacientes podem não ter condições de fazer uma cirurgia maior. Mas sempre que é possível preservar a mama da paciente, eu sei que eu não preciso tirar essa mama. Eu vou usar uma técnica chamada oncoplastia, que na verdade são técnicas oriundas da cirurgia plástica, que eu associo o tratamento da doença para ter um resultado estético melhor. Né? Então tem um exemplo aqui, uma paciente jovem, de mamas volumosas, uma doença pequena. Doença na mama esquerda, a gente consegue retirar a doença fazendo uma redução da mama, que, inclusive do ponto de vista estético, ela fica com a mama melhor do que antes da doença. Isso é muito importante para a autoestima da paciente. E nas pacientes antigas, aquelas pacientes que a gente ainda não tinha essa técnica, né, para se utilizar, a gente ainda consegue resgatar essas pacientes. Então, uma paciente que teve uma cirurgia conservadora 15 anos atrás, está curada da doença, mas além do aspecto estético, ela tem um desbalanço, se é que eu posso usar essa palavra, do peso da coluna. Então, a gente consegue corrigir isso para que ela tenha mais conforto. Tá? Agora, algumas pacientes, elas vão evoluir, vão ter necessidade para que a gente tire essa mama. E a não ser em casos muito excepcionais mesmo, essas pacientes vão ter condições de fazer a reconstrução da mama. Eu posso dividir a reconstrução da mama em dois tipos. A reconstrução com tecido autólogo, que seriam retalhos musculares, abdômen, dorso, ou tecido heterólogo, que seriam as próteses ou os expansores. Como a recuperação, a rapidez da cirurgia é muito melhor com as próteses, hoje 90% das reconstruções são feitas com prótese ou expansor. Então, retirado a mama, você coloca ou a prótese ou o expansor por trás do músculo peitoral para reconstruir o volume dessa mama. Né? Então, aqui tem um caso, uma paciente com câncer de mama na mama esquerda,
foi feita a ressecção por uma incisão radial e feita a reconstrução imediata. Então, a diferença de volume, a diferença estética é mínima. Haja vista que as mamas nunca são iguais, né? Então, antes da doença, ela já tinha mamas um pouco diferentes, continuou com mamas diferentes, mas mantendo essa autoestima. E aqui um caso de paciente com doença genética. Uma mama pequenininha, a gente fez a retirada da mama direita, colocamos a prótese, num segundo momento a retirada da mama esquerda e a colocação da prótese. Então, essa parte da reconstrução é uma parte que orgulha muito o HGG, pela capacidade que nós temos de oferecer isso para praticamente todas as nossas pacientes. Depois de falar tudo isso, eu vou ter que mostrar umas imagens ruins, mas por que a gente tem essa campanha, né? A ideia é tentar evitar doença avançada. Então, nós temos casos que são traumatizantes, né? São impactantes, mas que não devem acontecer mais. Infelizmente, ainda acontecem. Cada dia menos, mas ainda acontece. Então, essas aulas servem para a gente instruir a população para que procure essa maneira de rastreamento, autoexame, exame como profissional de saúde, e a mamografia para quem tiver acima de 40 anos, para que a gente pegue a doença numa fase inicial, que a gente tire menos mamas, que a gente cure mais as pacientes. Tá? Eu acho que esse é o último slide, é isso mesmo. Ficam agora as perguntas. Eu não tive a oportunidade de olhar o chat, eu vou dar uma olhadinha aqui. Mas, de qualquer forma, muito obrigado pela atenção de vocês. Muito bom, doutor Rogério, te agradeço pela excelente explanação. Foi muito importante, né? E realmente é o que você falou, essas imagens, apesar de ser chocantes, são importantes para a gente alertar, né? E ser como uma sementinha, passar para a nossa família, para os nossos filhos, para as nossas filhas, alertar toda a comunidade dessa importância. Eu queria ver se tem alguma pergunta aí no chat, se alguém tem interesse de falar com o doutor, pode levantar a mão. Aqui eu não vi, é só acessar o chat do grupo, né? Eu não consegui ver. As pessoas estão agradecendo. Eu tenho uma pergunta aqui, doutor Rogério. Você falou sobre a menstruação, quando a menina menstruou muito cedo, ou quando a gente entra na menopausa também precocemente, isso também pode fazer a diferença para o câncer, né? Qual que seria essa idade, doutor Rogério? Uma média de idade para se menstruar, que seria uma idade mais adequada, que a gente vê hoje, a gente percebe que as crianças, ainda crianças, né, adolescentes de 12 anos, 10 anos, estão menstruando, e as mulheres também estão entrando em menopausa também ainda já muito cedo, né, com 35, 40 anos, elas estão tendo uma menopausa, se é que pode dizer, precoce. O que é importante primeiro, antes de responder a sua pergunta? Isso são fatores teóricos. Então, se eu pego milhares de pacientes que menstruaram aos 15 anos e comparo com milhares de pacientes que menstruaram aos 9 anos, aquelas pacientes que menstruaram aos 9 anos têm um índice de câncer de mama maior. Mas é uma diferença pequena do ponto de vista prático. Eu não vou selecionar a paciente do que eu vou fazer, se eu vou ser mais investigativo ou não, de acordo com a idade. Todas vão entrar no mesmo protocolo, porque, como eu disse inicialmente, eu não sei quem vai ter a doença. Mas a menopausa, depois dos 55 anos, é considerada uma menopausa tardia, aumenta o risco. E a menarca, que é a primeira menstruação abaixo dos 9 anos, também é considerada uma menarca de risco. Tá? Mas não é por isso que a paciente que menstruou na idade certa e parou cedo, ela não tem risco. E também não é porque a mulher parou de menstruar aos 60 anos de idade, dando um exemplo extremo, que ela está fadada a ter câncer de mama. Não, é só uma forma da gente
direcionar o raciocínio quando a gente atende alguém, né? Tem uma pergunta aqui para a doutora Brice. Eu posso responder, né, Wagner? Ela pergunta se alguém na família que teve câncer de mama, a parente, a mulher, por exemplo, a pessoa teve câncer de mama e a irmã quer fazer reposição hormonal. Pelo simples fato da irmã ter tido câncer de mama, ela não pode fazer reposição hormonal. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Primeiro que a gente tem que saber se o câncer de mama dessa mulher foi por um motivo genético. Então, vamos pegar um exemplo incomum. A paciente teve câncer de mama, fez um painel genético e descobriu que tem uma mutação. Então, o fator que causou aquele câncer não é o hormônio, é a mutação genética. Então, a irmã pode tomar hormônio mesmo que tenha mutação. Antes de ter a doença, ela pode tomar. E nos casos mais comuns, que não tem nenhuma mutação, provavelmente a idade foi um fator relevante, o hormônio não vai aumentar esse risco de maneira importante a ponto de ser contraindicado. Então, a gente tem que entender o hormônio, né, a reposição hormonal, como remédio. Se tem indicação, se a paciente vai ter benefício, vale a pena o custo-benefício. Tá? A Ludmila perguntou quando é indicada a retirada das mamas como prevenção. É muito raro. Então, como eu disse, só em casos de mutação conhecida. Existem vários genes relacionados ao aumento do risco do câncer de mama. Então, existem algumas situações que você indica o painel genético. Então, por exemplo, uma mulher com menos de 40 anos deve fazer o painel genético para saber se tem a mutação. Paciente com um tumor de uma característica que a gente chama triplo negativo, é comum fazer o painel genético. E caso essa paciente tenha mutação, é provável que ela é candidata a fazer retirada das mamas, se não retirou, a mama doente vai retirar e retirar a mama contralateral. E os parentes de primeiro grau, mãe, irmãs e filhas, os homens também podem fazer, fazem o painel genético. Caso eu descubra alguém na família que tenha mutação, essa paciente deve ser aconselhada por um geneticista, ele vai avaliar o risco e vamos indicar uma das formas de redução de risco, que é a retirada das mamas. A Leonara, doutor Bisinoto, os tumores benignos já diagnosticados em algum momento podem apresentar mutação? Leonara, excelente pergunta. Boa mesmo. O tumor benigno, o nódulo benigno mais comum de mama é o fibroadenoma. O fibroadenoma é uma fibrose que acontece ao redor da glândula mamária, geralmente acontece na adolescência. O fibroadenoma não é um fator de risco para câncer de mama. Se o fibroadenoma se malignizar, era muito simples, né? É só a gente tirar todos os fibroadenomas, você não teria câncer de mama. Então, isso não acontece. O que acontece, isso é importante de saber, é o seguinte. Dentro do fibroadenoma, eu tenho glândula. Em pequena quantidade, mas eu tenho. Essa glândula é igualzinha à glândula que está fora do fibroadenoma, está no restante da mama. Então, existe risco de mutação dessa glândula? Existe. Mas ela pode acontecer dentro ou fora do fibroadenoma. Então, a presença do fibroadenoma não é um fator de risco, eu não vou retirar esse fibroadenoma na intenção de prevenir o câncer. Tá? Olha que engraçado, eu estou em 2 lugares ao mesmo tempo. Não estou te ouvindo. Está me ouvindo agora? Melhor você não... Agora sim. Alô? Palestra excepcional, muito conhecimento técnico, muita didática, está de parabéns. Eu tenho 2 perguntas. Uma pergunta é específica, a outra é geral para vocês. Geral. Toda paciente precisa de um mastologista? Ou o clínico ginecologista segue e, se for preciso, encaminha a paciente? Você vai fazer a outra ou posso responder? Responde essa, por favor. Não precisa.
O mastologista seria o especialista. Ele é aquele que tira a dúvida e é aquele que acompanha pacientes com um risco maior de doença. Mas o ginecologista, ele é o da linha de frente, é ele que faz a prevenção inicial dessa paciente. É ele que tem que palpar a mama, é ele que tem que pedir a mamografia na idade correta. Nós temos, a gente tem que entender que o Brasil é um país continental, com realidades muito diferentes. Então, nós temos cidades, inclusive, que quem faz isso é a enfermeira. E elas fazem um excelente trabalho. Elas fazem o exame das mamas da paciente. Inclusive, elas podem pedir a mamografia se a paciente se enquadrar nos protocolos de conduta. Então, a paciente não precisa obrigatoriamente de mastologia. Existe uma tendência dos ginecologistas mais jovens, que estão saindo da residência nesses últimos tempos, a delegarem essa atividade para o mastologista, porque ele já tem muita coisa para avaliar na mulher. Então, não é raro, às vezes, quando chega a paciente no consultório, que o ginecologista prefere que ela faça a prevenção com o mastologista. Mas, como a sua pergunta se é obrigatório, não é obrigatório. Obrigado. Segunda pergunta, específica da cardiologia. Durante a avaliação da paciente, seja em consultório ou, mais comumente ainda, na realização de algum exame, mapa ou teste ergométrico, é necessária a aferição da pressão. E, muitas vezes, essas avaliações são repetidas no exame de esteira, talvez 8, 10 vezes, num exame mapa 70 vezes. No consultório, 2 ou 3 vezes por consulta. Essa paciente está terminantemente proibida de ter sua PA aferida no lado da cirurgia, né, naquele membro onde houve esvaziamento axilar, ou não? Isso é uma oposição que já caiu por terra e nós podemos aferir a pressão naquele braço? Não, o raciocínio é o seguinte. Não é a compressão do manguito que causa dano, não é isso. O problema é que, como a paciente não tem uma drenagem linfática adequada, ela tem um risco maior de erisipela. Então, se ela tem pequenas lesões traumáticas na pele e essa pele contamina, ela faz uma erisipela, ela faz um linfedema que não é reversível. Então, ela vai ficar com linfedema por muito tempo. Mas esse esvaziamento axilar agressivo, ele é cada vez menor. Então, se a paciente fez, por exemplo, só linfonodo sentinela, esse braço dela é normal, ela pode fazer qualquer coisa. Se ela fez o esvaziamento axilar mais amostral, 10 linfonodos, não vai ter problema. Mas o maior problema é o trauma na pele. Então, caso seja extremamente importante que seja este braço para medir a pressão, ele tem que ser feito com muito cuidado para não causar dano na pele. Deu de entender? Ok, muito obrigado. Por nada, fique à vontade. No chat ninguém mais se dispôs, Breno. Você tem uns gêmeos aí idêntico, hein? O pessoal ficou meio... Não, eu nem conheço, eu conheci agora. Não tem como não conhecer mesmo. Ele é cardiologista. A pergunta foi excelente. A gente tem vários enfermeiros aqui e é uma dificuldade da enfermagem a paciente mastectomizada, principalmente essa que teve essa retirada dos linfonodos em agressividade, né, com uma grande quantidade. Porque aí a gente fica com uma disponibilidade de rede periférica muito menor, né? Isso dificulta, mas é o que você falou. Felizmente, essa prática tem ficado cada dia menor, né? E facilitando para a gente dessa forma. Tem mais uma pergunta aí da Rogéria, doutor. As microcalcificações podem se tornar câncer, por quanto tempo devem ser acompanhadas? É assim, a mama é um órgão produtor de leite. Então, a presença de cálcio, o leite tem muito cálcio, então as células da mama concentram muito cálcio, então existe um depósito de cálcio comum nas células da mama e podem aparecer na mamografia na forma de calcificações. Nada na mama se torna câncer. Não sei se eu me fiz entender. Ou é câncer ou não é. Então, se você tem uma calcificação na mama benigna,
ela vai ser sempre benigna. Mas você tem alguns tipos de câncer, geralmente carcinoma in situ, que se apresentam na forma de calcificações. Essas calcificações já são câncer desde o início. Existe um momento, e aí, só que isso aí é muito específico, nós temos calcificações que elas são de risco extremamente baixo, 1,8% de risco de câncer. Quando elas são muito baixas, essas calcificações não são biopsiadas, elas são acompanhadas por um período de 2 anos. Então, depois de um período de 2 anos, se não houve progressão, elas caem de categoria para categoria 2 e a gente esquece elas, não precisa se preocupar. Mas, nesse caso específico, elas já seriam câncer no momento que eu identifiquei. Mas como o aspecto é de baixa suspeição, você acompanha por um tempo. Tá? Parece que eu vi uma outra pergunta aqui que sumiu. Não, não é isso mesmo. Será que a Rogéria entendeu a resposta? Tudo bem, Rogéria? Foi respondido. Obrigada pela participação. Doutor Rogério, em relação, você falou várias vezes aí de painel genético, né? E geneticista até muito pouco tempo era uma figura que não era muito comum para a gente, né? O HGG, mais uma vez, sai na frente, porque a gente tem um ambulatório de genética e doenças raras, né? E as pessoas ainda não têm muito conhecimento desse fator, e como que seria isso aí? A gente pode chegar e pedir um painel genético? No SUS, a gente, né, o nosso hospital é do SUS, isso aí teria que vir pela regulação, mas através de qual médico, do mastologista, do ginecologista, que a gente teria acesso a esse painel? Como que seria esse encaminhamento? Não, assim, do ponto de vista teórico, qualquer profissional de saúde poderia pedir o painel. O problema é que o painel genético é muito mais complexo do que isso. Você passa pela indicação, ter certeza que esse paciente tem indicação de fazer o painel. Existe uma infinidade de painéis, então qual é o painel que mais se adequa para as necessidades daquela paciente? E existe a interpretação do resultado. O resultado, muitas vezes, ele é complexo na sua interpretação. E o mais importante, a orientação. A orientação de um painel positivo ou negativo, ela é complexa. Então, apesar de que, por exemplo, a minha área, o mastologista pode pedir esse painel, eu acho de bom tom que, se eu tenho um especialista que é treinado para isso, que é o caso do geneticista, e no caso do HGG, o Dr. Ricardo, do Ambulatório de Doenças Raras, né, eu acho que cabe a ele fazer esse pedido. E eu acho que para qualquer profissional da área que ache que a paciente tem indicação, a gente deve triar essa paciente. No nosso ambulatório existem protocolos, né? Existe protocolo para câncer de mama, então é relacionado à idade, o número de parentes que teve câncer de mama, cânceres em outros órgãos. Existe uma síndrome chamada síndrome de Li-Fraumeni, que é razoavelmente comum em Goiás, no Brasil e em Goiás. A gente tem que ficar atento. E aí a gente encaminha para o Ricardo, e o Ricardo faz toda a avaliação e a indicação do painel. Eu não consigo te responder com segurança, mas eu acredito que até hoje a gente não consegue fazer pelo SUS. Eu acho que o SUS não está cobrindo os painéis genéticos, mas isso é uma informação que pode estar desatualizada. Porque isso, mesmo na rede particular, ele demorou para que a gente conseguisse fazer. Por exemplo, nós que somos servidores do Estado, e a maioria tem IPASGO, né? As servidoras, as professoras, as enfermeiras, elas não fazem painel pelo IPASGO, o IPASGO não tem cobertura. Mas isso vai melhorar, isso faz parte, né? Agora, deixa eu te falar, Wagner, está aparecendo algumas mensagens aqui no meu celular, que eu acho que é do chat, só que aqui na minha tela ela some. Onde que eu acho? Ah, apareceu. A Nathalie está me perguntando, doutor, podem surgir tumores malignos relacionados ao siliconoma? Então,
O que é o siliconoma? O siliconoma, ele é uma reação do nosso corpo à presença de um corpo estranho, que no caso é o silicone, e pode ter uma série de alterações, desde alterações não inflamatórias até inflamatórias, infecciosas, etc. É o siliconoma. Hoje o siliconoma é extremamente raro. Por quê? Porque a causa mais comum de siliconoma eram silicones líquidos injetáveis. Era muito comum nos travestis, antigamente, eles tentavam fazer mamas injetando silicone. Não era a prótese de silicone, era o silicone de vedação. Isso causava um monte de problema. Algumas mulheres também fizeram isso, mas isso é extremamente raro hoje. Outra forma de siliconoma é quando rompe uma prótese de silicone. Mas como as próteses dos últimos 15 anos, pelo menos, já são próteses de gel coeso, é um gel mais resistente, ele não vaza em grande quantidade, são micropartículas, ele também não faz siliconoma, tá? Então, siliconoma é isso. E não, o siliconoma não causa câncer, ele causa uma reação inflamatória de corpo estranho. Existe um câncer que ainda está sendo estudado para ter certeza exatamente como funciona, que na verdade é um linfoma de células, de grandes células, relacionada à cápsula da prótese, que a princípio é causada por um tipo de texturização, que é o que envolve a prótese, de uma única marca, ou a princípio, né, que é uma marca que é da Allergan, da Natrelle. A Natrelle é o modelo da prótese Allergan, que já foi retirado do mercado. Mas isso, o número de próteses no mundo inteiro é absurdo, tanto para cirurgia estética como para cirurgia reconstrução. E o número desses linfomas é muito pequeno, proporcionalmente ao número de mulheres. Então, ainda não se conseguiu chegar a uma causa e efeito adequado. Deu para entender, Nathalie? Tem mais alguma pergunta aí, doutor Rogério? Para mim aqui está tranquilo, tem mais. Não, aqui já está... Tranquilo, né? Uhum. Então, acho que foi muito bom. Não foi intencionalmente, mas a gente deixou um monte de sugestões e questionamentos aí para o doutor Ricardo, que vai estar com a gente na próxima quarta-feira, dia 28, nesse mesmo horário, né, às 19 horas, para dar continuidade nesse tema, e vai trazer esse assunto polêmico, né, que a Angelina Jolie fez essa mastectomia radical bilateral preventiva, né, então, sobre o painel genético, sobre todas essas questões polêmicas e ainda muito novas para a gente, o doutor Ricardo Henrique Barbosa, que é médico geneticista, né, médico da nossa unidade também, vai estar com a gente na quarta-feira, então convido todos vocês a estarem conosco. Agradeço imensamente a participação de todos. Obrigado, doutor Rogério, por ter nos dado essa aula brilhante, né, por ter trazido tantos fatos, curiosidades que vão, com certeza, tirar a dúvida de muitas mulheres que ainda tem muito tabu, que ainda tem muito medo de falar sobre isso, de se tocar, né, de perceber a doença em fase inicial, e infelizmente a gente tem muitos casos de doença avançada. Então, eu te parabenizo e agradeço pela oportunidade de tê-la aqui com a gente. Muito obrigada. Eu que agradeço o convite. Obrigado a todos novamente. Então, está encerrado. Boa noite.